Mais de 70%, é muita gente, hein? Mais de 70% dos brasileiros têm problema para dormir. O número é da Fundação Oswaldo Cruz, gente. A situação é tão séria, que abriu uma discussão sobre o uso desenfreado de medicamentos para dormir. Tanto que a Anvisa, a gente até trouxe esse assunto para você aqui no programa, mudou a receita do Zolpidem, um dos remédios mais consumidos no país, numa tentativa de reduzir esse consumo. E agora, novos dados reforçam que esses medicamentos, a longo prazo, trazem muitos prejuízos para a nossa saúde. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, publicaram recentemente um estudo em uma revista científica que diz o seguinte: apontaram que vários medicamentos, entre eles o Zolpidem, pode aumentar o risco, sabe de quê? De demência no futuro. Isso em até 79%. Para e pensa, aquele medicamento que você está tão acostumado a tomar para embalar o sono, pode ser que ele esteja relacionado, né, aumenta a chance aí de ter demência. A gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui com o doutor Rafael Mazzini, ele que é psiquiatra. Obrigada, doutor, pela sua participação. Uma boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Eu agradeço. E a Dalete Campelo. Dalete fala abertamente que toma remédio, toma medicamento para dormir, né, Dalete? Sim, tomo. E aí, quando você vê uma pesquisa como essa, que pode trazer uma associação de alguns medicamentos para dormir com casos de demência, isso te deixa assustada? Sim. Eu não sei a faixa etária, né, que possa ser atingido dentro dessa pesquisa, qual foi a forma, qual foi feita essa pesquisa, se tem alguma faixa etária, mas preocupa, né? Porque, de certo modo, eu tentei o máximo para não chegar a esse ponto, de ter que tomar ansiolítico para dormir. E hoje eu tomo 2. Quais que você toma, Dalete? Hoje eu tomo o alprazolam e o clobazam se meu dia for muito agitado, porque devido à convulsão, ele faz com que controle, né, e eu não tenha crise convulsiva. Doutor, essa pesquisa aí acho que está deixando todo mundo muito preocupado, né? É para se preocupar realmente? Sim, sim. Esses medicamentos têm que ser prescritos apenas em situações que é estritamente necessário, às vezes como situação de controle de limiar convulsivo, paciente que tem epilepsia, outras situações, porém sempre com orientação médica. O grande problema do uso de medicamentos para dormir é que hoje em dia tem um conhecimento muito grande na população e é muito fácil conseguir essas medicações. Então, como são remédios que causam uma certa dependência química, o uso abusivo é muito fácil, se torna muito fácil. Então, a pessoa vai usando, aquele remédio vai causando dependência, acontece o que a gente chama de tolerância, né, que o corpo vai acostumando e precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Aí vem o uso abusivo, vai aumentando a dose, aí vem os efeitos colaterais, vem as mudanças comportamentais e, a longo prazo, vem isso que o estudo já está apontando ali, né, que já é uma coisa antiga, isso foi um dado atualizado, né, que acelera o declínio cognitivo, incluindo a memória, quando a pessoa faz uso crônico de benzodiazepínicos ou as drogas Z, como o Zolpidem, também é conhecido. Isso que eu ia perguntar, né? Como que esses remédios agem no nosso organismo para ter essa possível relação aí com os casos de demência? O mecanismo exato pelo qual provoca o declínio cognitivo ainda não é conhecido, né? Mas vários estudos já comprovam isso já de anos já, que se a pessoa usa medicamento por 6 meses ou mais, por alguns anos, isso vai acontecer. Então, vários aspectos da cognição, o que é a cognição? Aprendizagem, fala, memória, né? Entre outros aspectos, isso aí vai ter um declínio. Então, a pessoa que tem um histórico familiar já de um quadro demencial tem uma propensão maior, né? Quando a pessoa vai atingindo a terceira idade, ela tem uma chance maior de acelerar esse processo até a demência, quando faz esse uso crônico e prolongado e contínuo da medicação. Mas vamos lá, vamos pensar numa pessoa que não consegue mais dormir sem esse remédio, que precisa tomar ele toda noite. Como é que faz, doutor? Já tentou fazer desmame e não consegue? Então, existem várias estratégias medicamentosas ou não também que podem ser abordadas. A primeira e a mais importante, né, é a higiene do sono, né? A gente, enquanto brasileiro, principalmente, é muito imediatista e quer uma solução a curto prazo. Então, o medicamento, na maioria das vezes, é a solução, mas, como a gente viu, tem consequências a curto e a longo prazo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar a rotina e praticar o que a gente chama de higiene do sono, né? Ter um horário específico para começar a desacelerar a rotina, evitar atividades muito estimulantes para o cérebro à noite, principalmente as telas, né?
celular, Dalete computador, rindo aqui, televisão, né? Porque Tá entendendo por que você não consegue, né, Dalete? Exatamente. Nosso cérebro interpreta a claridade de tela igual a do sol, então acha que a gente tem que continuar funcionando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se organizar e parar de mexer com tela de meia a 1 hora antes, né? Evitar comida muito carregada na noite, muito gordurosa antes de dormir, para não gerar indigestão, refluxo, por exemplo, que atrapalha a qualidade do sono, né? E outra coisa que é importante também, que melhora, isso estudo, comprovado por estudo também, que melhora a cognição, né, e a memória, a atividade física também. Ajuda bastante a melhorar a cognição, a memória, relaxa o corpo, a musculatura, o sono é mais prolongado também. Então, são medidas não medicamentosas, são mega importantes também. Fora outras coisas que a gente sempre tem que investigar também, que são causas clínicas e orgânicas que podem gerar também a insônia. A apneia do sono, que é aquela pessoa que dorme, fica sem ar, ronca muito, né? Obesidade, abuso de substâncias, dentre outras coisas, refluxo, que atrapalha também a qualidade do sono como geral. Dalete, você já tentou fazer um desmame dos remédios? Tentei por 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 4 dias sem dormir. E aí eu fiquei com medo de ser gatilho e ocasionar uma convulsão. Então eu tomei a medicação, dormi. E aí depois eu fiquei 1 semana sem dormir. Sem e era remédio. direto. E aí eu falei, sem a medicação, sem dormir. Aí introduzi melatonina para ver se tinha como. Não adiantou. Aí, eu peguei e fiz uso de uma medicação especial que eu faço somente quando eu tenho a crise convulsiva, né? E que é sublingual, para tentar estimular o sono. E mesmo assim não resolveu. Você já tentou tirar os remédios com essas dicas, doutor? Diminuir o uso do celular, praticar atividade física, equilibrar a alimentação? Diminuir o uso do celular é praticamente quase impossível. E, infelizmente, há 11 anos atrás, quando eu fui diagnosticada com síndrome do pensamento acelerado, que é aquela pessoa que consegue dormir, colocar o corpo para dormir e a mente não desligar, é como se ela fizesse um backup durante a noite de tudo o que aconteceu durante o dia. E a médica chegou para mim, na época, falou bem assim, enquanto você está produzindo bem, ok, mas vai ter uma hora que isso vai dar um problema. E ano passado foi quando aconteceu, eu fui internada, e eu não conseguia dormir dentro do hospital. Eu fiquei 4 dias em claro, e aí meu médico, com medo de crise convulsiva, entrou com alprazolam. E aí, de lá para cá, eu só aumentei, né? Porque eu tinha um clobazam, que eu fazia o uso somente quando eu tinha esse dia agitado, que ele pediu, e comecei a fazer o uso do alprazolam nessa internação hospitalar em diante. Mas tentei por 2 vezes já o desmame e não consegui. Pois é, doutor, não é apenas a Dalete que traz esse relato para a gente. Tem outra pessoa também que ela pediu para não se identificar. Ela diz, tomo vários tipos de remédios e não consigo ficar sem. Já fiz o dia amanhecer e nada de conseguir dormir. Não vivo sem. Ela fala o nome do medicamento aqui, a Prozolam. Tem esse? Prozolam, sim. Também tem uma outra pessoa que diz, tomo remédios para dormir há anos. Quando estava trabalhando, comecei com 3 gotas e cheguei a 30 gotas de Rivotril. De uns anos para cá, tomo alprazolam. Já tive que desintoxicar o fígado, mas voltei a tomar após a perda de minha mãe. Quando comecei a diminuir a dose, perdi meu irmão. Eu não consigo, de jeito nenhum, dormir sem a medicação. E aí, num caso que a pessoa talvez já tenha feito toda essa higiene do sono que o senhor disse, todo esse protocolo de qualidade de vida, e ainda assim a pessoa é dependente do remédio, doutor, tem outra saída? Tem, com certeza. Existem outras medicações também que a gente pode tentar utilizar para provocar essa indução do sono, que não sejam tão... tem tanto risco de dependência igual as drogas e os benzodiazepínicos, que é isso, o alprazolam, clonazepam, que é o Rivotril, né, bromazepam, essas drogas todas. Mas existem tantas outras medicações e também tem que ter... procurar ajuda, mais importante é isso, procura ajuda no profissional, porque existem várias doenças, tanto orgânicas quanto psiquiátricas também, que geram insônia. Então, tratando a causa base, muitas vezes se corrige a insônia. Por exemplo, transtornos de ansiedade, a pessoa tem esse síndrome do pensamento acelerado, deita na cama à noite, fica pensando na rotina do dia, o que vai fazer amanhã, o problema X, Y, Z, e não consegue dormir, porque continua funcionando ali o pensamento. Então, corrigindo a causa base, muitas vezes se corrige a insônia. Então, primeiro a gente tem que pesquisar o que está gerando essa insônia. É uma doença orgânica, é uma doença psicológica, o que está gerando isso? E
Mas isso é importante demais você procurar com um profissional te auxiliando, porque se for necessário essa medicação ou outra, ele tem que estar te auxiliando. E até para parar de tomar essa medicação, não dá para fazer uma retirada abrupta. Porque, como eu falei, essas medicações provocam a dependência. Então, quando a gente tira uma medicação que está um uso contínuo e tem uma certa dependência química no sistema nervoso central, a gente tira rapidamente, a pessoa entra em estado de abstinência, fica agitada, inquieta, às vezes fica suando frio, muito irritada. Então, a gente tem que fazer um desmame. O que é isso? É a retirada gradual da medicação para o corpo ir acostumando e, se possível, substituir por uma medicação mais saudável, que não tenha essa dependência e, lógico, tratando a causa base associada. Vamos só reforçar a importância do que o senhor disse. Tem que buscar um médico, tá? Porque, às vezes, a gente vê muita história de uma tia que toma um remedinho para dormir, Exatamente. você também se apropria dessa receita e, ficou bem, deu tudo bem, tá tudo certo. Cada um, né, cada indivíduo tem um tratamento diferenciado, Exatamente. especializado, né? Olha, tem um comentário aqui da Sandra Mendes, ela diz, melatonina como suplemento também pode causar os mesmos perigos, doutor? Não, melatonina é um hormônio natural produzido pelo nosso próprio organismo. Agora, a Anvisa liberou há algum tempo, recentemente, o uso como suplemento alimentar. Porém, assim, tem que ter indicação médica até para isso. Não é que o remédio causa dependência, a melatonina não causa dependência, mas é questão que cada remédio tem uma indicação específica. Então, cada caso requer um tipo de remédio específico. A melatonina é para aqueles distúrbios do sono que nós chamamos de cronobiológicos. As pessoas têm um distúrbio assim, no início e no final do sono e na arquitetura do sono. Então, não é a mesma coisa que você vai usar para um paciente que tem ansiedade, não consegue desligar a cabecinha na hora de dormir. Perfeito. Você já fez o experimento com esse Zolpidem aí que a gente estava falando? Não. Não? Inclusive, um dos médicos ao qual eu fui, ele tentou, me deu a receita e até comentou, a primeira é grátis, a primeira caixa do remédio. Se você comprar 2, você vai ganhar 1. E aí, uma amiga minha, comentando comigo que fez uso dessa medicação, fez compras de coisas online que eu fiquei passada. Né? E aí eu falei, você fez isso tudo sem saber? Ela, sim. No dia seguinte, eu paguei, porque tinha o Pix, mas eu não lembrava. E aí já eu fiquei com receio. Sobre esse assunto aqui, sobre esse comportamento que o Zolpidem pode acabar gerando na pessoa, mas fica aí mais um alerta, né, desses medicamentos que estão aí nessa classificação que pode ter alguma relação com a demência. Obrigada, Dalete, pela sua participação.